Buenas chicos, pues hoy entonces siguiendo con la unidad ¿Qué tiempo hace? Vamos a hablar justo de este tema, então nós vamos falar justamente desse tema da unidade, ok? Então vamos lá. Las estaciones, então as estações, como em português estações do ano, então vocês podem acrescentar se quiserem las estaciones del año, ok? Las estaciones del año entonces son 4. E qual é a explicação para que elas ocorram? Qual a explicação para que elas aconteçam? La Tierra tarda todo um ano em dar uma volta ao Sol. Durante esse ano, há 4 estações, então de acordo com o posicionamento da Terra em volta do Sol, não é? Então por isso que nós temos as 4 estações. Son ellas, repetid comigo, repitam. Verano. Bien. Otoño. Invierno. Primavera. Perfeito, chicos. Então, as 4 estações em espanhol. Aqui, uma explicação um pouco simples de cada uma delas. Claro, isso é o que se espera de cada estação, mas hoje em dia, né, o tempo tem mudado, o clima tem mudado bastante, então não necessariamente é assim, isso também depende bastante da região, mas vamos lá, vamos ver. Verano. Es la temporada de mayor calor, mira esta palavra entonces, y mucha lluvia, então, muita chuva, lluvia. Es ideal para ir a la playa, pues los días son más largos que las noches. Então, os dias são mais longos que as noites. El invierno es la temporada en que hace más frío. Entonces, hacer frío. Y cuando más debemos de cuidarnos de las enfermedades respiratorias. Las noches son más largas que los días. Então, no inverno, as noites são maiores que os dias. Primavera. Es la temporada en que empiezan a reverdecer los árboles, plantas y prados. Nacen las flores en los jardines, termina el frío y comienza el calor. El día y la noche tienen la misma duración. Então, por ser uma estação intermediária, nós vamos ter dias e noites com a mesma duração. Otoño es la temporada que las hojas caen de los árboles y el clima se hace más templado. Los días y noches tienen la misma duración também. Então, aqui em espanhol, uma explicação bem simples de como deveriam ser essas estações. Então, para perguntar o tempo atmosférico, vamos a responder e perguntar estas coisas assim. Uma coisa importante é a diferença entre o clima e tempo. Clima é quando a gente fala de algo fixo. Clima tropical, por exemplo. É algo que você já se espera de determinada região. É seco, é úmido, né? Quando falamos de tempo, do tempo, é o tempo atmosférico, ou seja, é algo de temperatura, algo que vai variar bastante. Tudo bem? Então, vamos lá. A forma de perguntar, então, como é que tá o tempo hoje? Vai ser essa aqui, ó. ¿Qué tiempo hace hoy? Ou ¿qué tiempo va a ser? O importante aqui é prestar atenção que nós utilizamos o verbo hacer para falar qual é o tempo hoje. Qual o tempo que vai fazer hoje? Em português também nós podemos utilizar, mas em espanhol é sempre esse mesmo. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo va a ser? Ok? Tudo bem? Quero ir à la playa el fim de semana. Has visto que tempo vai a ser? Você viu como que vai ficar o tempo? Ok? Para contestar, hace frio, calor, sol e vento. Então, aqui as coisas estão um pouco diferentes do português. Nós dizemos assim, hoje está frio, hoje está calor. Nós usamos também o verbo estar, além do fazer. Hoje faz frio. Ou hoje está frio. Em espanhol, não. Em espanhol, nós usamos novamente aqui o verbo hacer. Então, decorem isso. Com o que de tempo atmosférico, nós usamos o verbo hacer? Com frio, calor, sol e viento. Esse aqui é o mais
é um pouquinho diferente, né, do português. Porque em português nós temos um verbo ventar. Então, está ventando bastante. Ontem não ventou nada. Em espanhol não existe esse verbo, então tem que usar hacer viento. Hoy hace mucho viento, ayer no hizo viento, ok? Então fiquem bem atentos ao viento. Aqui também eu posso utilizar o verbo haber com hay niebla. Então tem neblina, não é? Também posso usar o hay com sol. Hace sol ou hay sol, ok? Aqui com o verbo estar, eu uso está nublado, está soleado, soleado e ensolarado, tá? Então, aqui com o verbo estar, nublado e ensolarado, e alguns verbos que nós temos próprios de tempo, de fenômenos aí da natureza, llover e nevar. Então, hoje está chovendo, hoy llueve. Hoje está nevando, hoy nieva, ou está nevando, ok? Então, o verbo desses fenômenos da natureza que existe em português, mas não existe em espanhol, é o ventar. E nós usamos hacer viento, ok? Vale? Não é difícil, só há que praticar bastante para fijar esto em nossa cabeça, para fixar isso, para perceber que é diferente. Então, outra coisa que também podemos perguntar é a temperatura, com o verbo hacer, outra vez. Que temperatura hace hoje? E para responder, eu posso usar o verbo estar. Estamos a 4 graus bajo zero. Então, 4 graus negativos, menos 4 graus. Em espanhol, nós usamos bajo zero, que é sob zero, abaixo de zero. Ok? Sim? Então, estamos a 20 graus, estamos a 30 graus, estamos a 5 graus bajo zero. Independente, estamos a ou está a é a forma que vocês vão responder, usar para responder a temperatura, ok? Bueno, aqui entonces um exercício para praticar um pouco. Há palavras que hemos acabado de ver e há frases com huecos que rellenar. Então, frases com espaços para preencher. Deis al pause aí, por favor, e haga esse exercício. Vamos a ver. Pues muy bien, chicos. Entonces aquí vamos a completar el ejercicio. La letra A, la palabra era nieve, porque hablamos de montañas. En la cumbre de las montañas, no topo da montanha tem neve. Então vamos lá. En las montañas hay nieve, todo el año. La letra B, entonces tenemos aquí primero la palabra nublado y después el verbo llover. Entonces, vamos a ver, hoy está nublado y parece que va a llover. La letra C, tenemos la palabra grados. Então, a palavra graus, né? Então, hoy vamos a tener 10 grados bajo cero. O hoy vamos a estar a 10 grados bajo cero. ¿Vale? Y la letra D, aquí por último, viento. ¿Te has fijado? ¿Se prestou atenção? Hoje hace muchísimo viento. Hoje está ventando muito, não é? Como nós vimos, não tem verbo ventar, então hacer viento, ok? Pues bien, chicos. Un poco más de palabras que tienen relación con clima y con tiempo atmosférico. Vamos a leer entonces después de mí. La temperatura. Perfecto. El huracán. Muy bien. Então, aqui essa palavra significa furacão, ok? Eu só coloquei o artigo na frente, o el ou o lá, para vocês saberem se é feminino ou masculino, tá? Seguimos. La neblina. Muy bien. La nieve. Eso es. El relámpago. Perfecto. La inundación. Vale. La nube. Muy bien. Nube é a palavra nuvem, tá?
Então vamos lá. El terremoto, el granizo. Perfecto, entonces una lluvia de granizo. La tormenta. Perfeito, tormenta então é tempestade, né? El rayo. Muy bien, que pasa mucho en tormentas, ¿verdad? El trueno. Perfeito, o trueno é trovão, ok? É o barulho, né? O trovão. La lluvia. Muy bien, e los grados. Então, os graus, ok? Perfecto, chicos. En España y en los países de América, también de América Latina, se utiliza también este sistema de Brasil, que es grados Celsius, ok? Então, graus Celsius mesmo nós utilizamos. Bom, aquí un texto que nos dice un poco que estas estaciones del año foram temas de inspiração, então elas inspiraram alguns artistas, muitos deles. Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês conhecerem. Então, aqui Vivaldi e Van Gogh, um compositor de música erudita, e Van Gogh, que é um pintor. Vivaldi nasceu em Venecia, Itália, e é um representante da música clássica. Sua obra mais famosa é Las Quatro Estações, então as 4 estações, é a obra mais famosa do Vivaldi. Vincent van Gogh, famoso pintor, nasceu em Holanda e um de seus regalos à humanidade é uma impressionante coleção de pinturas de girasoles, suas flores favoritas. Então também uma relação com as flores que vão nascer em determinada estação, ok? Aqui uma representação, um dibujo, um desenho, uma representação de Vivaldi. Aqui estava, e também aqui, agora sim, uma foto da pintura, da tela, de uma das telas do Van Gogh. Ele não pinta só em vasos os girassóis, mas também um campo de girassóis. Quando vocês quiserem procurar uma imagem de uma pintura, eu sugiro que vocês entrem nos sites dos museus que elas estão. Isso é muito fácil de saber, mas eu não sei qual museu tá tal pintura que eu quero ver. Mas digita lá o nome da pintura e museu do lado. Aí vai aparecer lá o museu que ela tá hoje em dia. No site do museu, você vai encontrar a foto das obras que ele possui. Acho que hoje em dia quase todos os museus do mundo, os maiores pelo menos, têm esses sites. E ali você consegue ver o acervo online. Por que eu digo isso? Porque aí a obra vai ficar mais próxima possível do real. As fotos são tiradas de alguma forma que não altere tanto a cor ou algo assim. Então, que quando vocês quiserem ver uma obra assim mais próximo do que ela pode ser mesmo, vocês entrem no site do museu. Porque às vezes, se você procura só lá na internet sem um site específico, vai aparecer um monte de imagem e essas imagens vão estar distorcidas, com uma cor um pouco diferente, enfim, ok? Muito bem. Então, essa é a minha dica para vocês hoje, que também tem relação com o espanhol, que nós ainda vamos trabalhar muito artista espanhol. E vocês vão poder buscar as obras deles, tudo bem? Bueno, pues por hoy es eso, chicos. Nos vamos a ver la otra clase. Adiós.